Amém? Queria chamar aqui a Juliane, que vai ministrar a nossa vida hoje. Receba ela com uma salva de palmas do Senhor. Boa tarde, gente. Paz seja convosco, amém? Saudade de estar aqui, ó. Abram suas Bíblias para quem estiver com a Bíblia ou com o celular, em 1 Coríntios 3, ou quem não tiver com Bíblia no celular ou não tiver com a Bíblia, acompanha aqui. No versículo 16. Eu vou ler a versão do meu celular, que diz assim, que é a mesma versão da minha Bíblia, né, que está aqui, mas é diferente dessa que está aqui. Vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Eu vou ler também o capítulo 6, no versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Até aqui. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento. Eu te agradeço por este culto, por todos que aqui estão, pela minha vida, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor, através de mim, possa falar ao coração de cada um que está aqui nessa tarde. Que o Senhor, a minha boca e as minhas palavras não sejam mais minhas, Senhor, mas seja a tua boca, as tuas palavras, aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Não sei se vocês perceberam, mas nos dois textos fala a mesma coisa. Aqui, Paulo ele repete na carta aos Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo. Em algumas versões está assim, na minha versão está que nós somos um santuário. E se nós somos templos do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Amém? Eu achei super legal o dia que o Fernandinho veio aqui falar, que ele falou que ele fez um altar de adoração para Deus na casa dele. E é muito legal isso, porque quando a gente fala assim, altar, muitas vezes a gente se remete a esse espaço aqui. Ou se a gente falar, de repente, algumas pessoas vão se lembrar de altares que são feitos fora da igreja. Tem gente que faz normalmente outras religiões, as pessoas fazem um altarzinho mesmo na casa, ou no quintal, na garagem, em diversos lugares. E quando ele quis dizer que ele fez um altar de adoração para Deus na casa dele, eu tenho certeza que ele não montou um altarzinho com umas coisinhas lá, mas que ele fez do coração dele mesmo, um altar de adoração para Deus. Ele estava dizendo que ele se fez templo do Espírito Santo, um lugar para que o Espírito Santo habitasse ali onde ele estava, seja no quarto, na sala, no banheiro, em qualquer lugar que ele fosse, no lugar onde ele escolheu ter aquele tempo com Deus. Nós estamos vivendo algo muito diferente.
E isso é muito bom. Deixa o nosso coração e o coração de Deus muito feliz por isso. E muitas vezes eu oro e falo para Deus, Deus, que você olhe para a gente e que você tenha prazer naquilo que você vê. Que você tenha prazer em olhar a nossa adoração, a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa oração, as nossas canções a Ti, que o Senhor possa se alegrar. Eu fico imaginando se Deus está sorrindo quando eu estou falando com Ele. Eu fico imaginando qual é a expressão no rosto de Deus quando eu estou fazendo algo para Ele. E eu peço para Ele olhar não só para mim, mas para todos nós com um olhar de alegria, que Ele possa sorrir de fato. Gente, eu não sei como é que é um corpo santificado, mas se um corpo santificado foi algo parecido com o que a gente vê aqui, eu imagino Deus sorrindo, com um sorriso bem bonito, com dentes bonitos, brilhando, reluzente. É isso que eu imagino. Eu não sei como vai ser, mas essa é a minha imaginação. E quando Deus colocou no coração do Vitor o tema do acampamento de conexão direta, acho que nem eu nem ele tinha noção do quanto a conexão ia ser tão direta. Acho que a gente não conseguiu pensar. Na real, eu acho não, eu tenho certeza que a gente não imaginou o que aconteceu lá. E o que está acontecendo aqui, porque eu vejo que a gente tem continuado nessa conexão. Se eu dissesse para vocês hoje que, gente, o Espírito Santo ele está no sinal da internet da igreja, quantos de vocês iam pedir a senha desse sinal? Ninguém ia pedir a senha? Alguns iam pedir a senha. Gente, não usem a internet da igreja, tá? Porque vocês não podem atrapalhar a transmissão. Mas se Deus fosse no sinal de internet, eu acredito que todos pediriam a senha para utilizar. Só que melhor do que a gente pedir a senha para usar o sinal do Wi-Fi, quem concorda comigo que se você se conectar direto com o cabo, é muito melhor. O sinal, ele é muito melhor, porque o Wi-Fi, ele barra aí nas paredes. Em cada gente trocou o roteador de lugar, no meu quarto não está 100% a internet, não. Eu ir para o quarto, eu desligo o Wi-Fi e fico só na minha internet, 4G. Porque o sinal dentro do meu quarto não ficou tão bom, porque a gente mudou o roteador de lugar. E até aí, ok. Então, muitas vezes a gente olha e fala assim, ai, conexão direta, vai vir alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E se a gente pensar numa conexão direta, algo conectado, se a gente for pensar numa tomada, tem lá, né, o 110, que a gente chama de 110, mas na verdade é 127, eu não sei quem inventou que era 110, mas tá bom. E aí, tem os 220, que eu acho que é 220 mesmo, é isso mesmo? Quando eu olho, é que eu olho nas tomadas, nos negócios, tá lá, 127 e 220. Eu falo, da onde que tiraram 110? O Matheus falou que ele é engenheiro elétrico, gente, então tá certo. Então, eu não sei quem inventou que era 110 ao invés de 127. Mas nós conectamos as coisas. Tem gente que olha antes de conectar, tem gente que não olha e queima os aparelhos. Acontece. E alguns aparelhos, muitos, que são os melhores, eles são bivolts, outros têm lá a sua amperagem. E quando a gente se conecta a Deus, nós somos, digamos que um aparelho bivolt. Se eu sou um aparelho bivolt, eu escolho se eu vou me conectar no 127 ou se eu vou me conectar no 220. E muitas vezes a gente escolhe se conectar no 127 e não no 220. Por quê? Não sei. Porque acho que é mais fácil, porque a maioria é 127, né? A maioria é 110, então a gente vai lá e conecta. Um ou outro tomada é 220. E aí a gente deixa de receber uma carga de Deus, o peso da glória de Deus, num nível muito maior, porque a gente se ligou numa tomada mais fraca. Quando a gente pode se ligar numa tomada mais forte. E nós precisamos olhar isso e pensar assim, em que tomada que eu estou ligado? Nem todos daqui estavam no acampamento. A maioria estava. Nem todos ainda estão falando em línguas. Todos irão falar em nome de Jesus. Amém? Amém? Só que uma pessoa me mandou uma mensagem
falando assim para mim. A gente estava lá na igreja orando e eu sentia o Espírito Santo passando entre as cadeiras, entre os bancos. Eu sentia aonde o Espírito Santo estava. O Espírito Santo estava aqui. Ele está aqui. Ele está no meio de nós. Aonde nós estamos, aonde o nosso coração está, quando o Espírito Santo está aqui. Quando ele vem, o que é que a gente diz para ele? Você já parou para pensar o que você diz quando você sabe que o Espírito Santo está no lugar? Aí você pensa assim, nossa, eu queria tanto falar em línguas. Aí você, ao invés de falar com ele, você olha para o outro e fala, o Diego fala em línguas, o Vitor fala em línguas, a Mari fala em línguas, o Fernandinho está falando em línguas, o Biel falou em línguas, e eu? O que é que a gente diz para ele quando ele está aqui? Ele está aqui o tempo todo, gente. Ele está aqui, ele está em casa, ele está na rua, ele está no ônibus, ele está em todo lugar. Se nós somos santuários de Deus, se nós somos templos do Espírito Santo, aonde eu estou, ele também está. Por que não? Ele está. Muitas vezes a gente não sente, a gente não vê, a gente esquece, mas ele está em todo lugar. E nós não dizemos nada. E nós não fazemos nada. Quando a gente canta, o que dizer, o que fazer quando ele vem? A gente já parou para pensar o que a gente faz quando ele vem? Aqui no texto ele está falando que tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Gente, o Espírito Santo ele vem até nós porque Jesus morreu. Não é porque eu sou santa. Não é porque eu sou melhor do que o outro. Não é porque, ai Deus, eu gritei mais alto. Não. Tem gente que não precisa gritar. Tem gente que no silêncio vai falar em línguas. Eu vou dizer por mim, eu não gritei, eu fiquei em silêncio. Quando... Não façam isso, não vão por mim, não. Vocês vão por que Deus falar com vocês. Mas quando eu passei a falar em línguas, tinha uma pessoa falando aqui, ó, quem quiser ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui, vocês vão falar em línguas. Sabe o que eu fiz? Fui para lá. Não fui lá, não. Porque eu sou rebelde? Não. Porque se eu fosse, Deus não tinha me dado. Mas porque naquele dia eu queria ter certeza que eu tinha buscado o suficiente. Que eu tinha uma conexão direta com Deus. Eu não estava esperando um intermediário vir pôr a mão na minha cabeça e falar assim, fala em línguas agora. Porque às vezes a gente vê alguém muito cheio do Espírito Santo e a gente espera que, a pessoa vai vir, o Espírito Santo está nela, a hora que ela encostar em mim, o Espírito Santo vai me possuir, vai entrar em mim, vai fazer alguma coisa. A gente não precisa disso. Quando a gente fala em conexão direta, é direto, não tem intermediário. Não tem alguém que fica ali no meio. É direto a gente e Deus. Então, por que nós ficamos nesse intermédio? Mas voltando ao que eu estava falando, não é por nós, não é por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. É pela graça. Jesus veio, morreu em nosso lugar e pela graça nós somos salvos, nós somos alcançados. E porque Ele fez isso, hoje o Espírito Santo está conosco. Senão Ele não estaria. E muitas vezes a gente pensa, pronto. Agora eu falo em línguas, não preciso fazer mais nada, acabou. Não acabou não, gente. Não acabou. Aqui nesse texto fala sobre a imoralidade sexual, que é um pecado contra o próprio corpo. Mas existem inúmeros outros pecados. E todo pecado leva à morte. Todo pecado nos afasta de Deus. Se nós somos templo do Espírito Santo, se nós somos santuário de Deus, nós precisamos nos santificar todos os dias. Eu acredito que todo mundo aqui já viu algum cristão na internet falando alguma coisa que não era legal. Que a gente olhou e pensou, meu Deus, como que essa pessoa... Às vezes você nem conhece, mas sabe que é cristão. E você pensa, como que essa pessoa falou isso? Não podia falar isso. Não podia fazer esse comentário. Não podia postar isso. Mas, e nós? Será que nós já fomos essa pessoa? Será que nós já falamos alguma coisa, seja na internet ou fora dela, que estragava a imagem de Jesus? Que fazia com que as pessoas olhassem e falassem, crente é isso aí, ó. Que é isso que as pessoas falam.
As pessoas vão olhar para a gente e esperar que a gente seja Jesus. Aí de nós, se a gente não for, porque alguém vai apontar e vai falar. Você? Não é você que vai para a igreja? Não é você que é o crente? Não é você que é isso, que é aquilo? E está fazendo isso? Está falando isso? Nós precisamos olhar para dentro de nós e pensar: aonde é que Deus está habitando? Aonde é que o Espírito Santo mora? Nesse texto também fala que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, nós somos parte do corpo. Nós não pegaríamos uma parte do corpo de Jesus e colocaria ele no meio de algo que não é santo. Nós não pegaríamos o corpo de Jesus e colocaria ele no meio de uma prática que não agrada a Deus. Mas por que a gente entra num lugar que não é santo? Por que a gente faz coisas que não são santas? Por que a gente se coloca em lugares que não agradam a Deus? Nós precisamos olhar para nós e pensar assim: o que eu estou fazendo quando ele vem? E o que eu estou fazendo no meu dia a dia? Não adianta só a gente buscar o avivamento e o falar em línguas. Como o Jack veio aqui e falou, tem muitos dons, Deus tem muito mais, isso é só o começo. E nós precisamos entender que isso é só o começo, não é o fim. Porque se a gente pensar: pronto, cheguei no auge. Já vim para a igreja, aceitei Jesus, já fui batizado nas águas, já fui batizado com o Espírito Santo, já recebi o fogo do Espírito, já estou falando em línguas, pronto, acabou. É só esperar Jesus voltar? Não. A igreja, infelizmente, no geral, não essa igreja, a igreja no geral, ela está manchada, ela está danificada, porque as pessoas deram mau exemplo e as pessoas falam mal, as pessoas condenam. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos ser aqueles que vão mudar o mundo. Nós precisamos ser aqueles que vão mudar essa imagem de cristão que as pessoas de fora têm. E muitas dessas pessoas de fora são as pessoas que estavam dentro da igreja, que um dia também disseram ser cristãos, disseram ser crentes. Nós precisamos mudar isso. E nós precisamos fazer aquilo que agrada o coração de Deus, para que de fato Ele tenha prazer em olhar para nós e nos ver como filhos dele, e Ele que possa olhar e se agradar e falar: uau, olha esse corpo, olha esse monte de gente orando de coração aberto, entregue para mim. Porque eles estão dizendo que eu sou santo, não porque eles sabem que eu sou santo, mas porque eles me reconhecem como santo. É diferente a gente saber e reconhecer. Todo mundo aqui sabe que o Bolsonaro é presidente do Brasil, certo? Todo mundo aqui reconhece ele como seu presidente? Não. Então, eu saber que Deus é santo não significa que eu reconheça ele como santo. Então, quando a gente diz: Senhor, Tu és santo, 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 que a gente de fato reconheça que Ele é santo. Que a gente de fato reconheça a grandiosidade que Ele tem. Que a gente reconheça quem Ele é. Para que Ele possa olhar para nós e se agradar daquilo que Ele vê. Eu quero que vocês entendam aquilo que Deus falou comigo e tem me feito entender cada vez mais, que nós precisamos buscar todos os dias, todos os dias. E, quando a gente se juntou lá no acampamento, isso no momento em que eu estava, porque eu sei que teve momentos em que eu não estava, que isso também aconteceu. Que faz aquela rodinha assim de vai, é igual nessa última oração de o Biel vai ser batizado, traz o Biel aqui, todo mundo faz uma roda em volta dele, todo mundo vai orar com ele. E a gente ora. Deus me mostrou que nós éramos como lenhas formando uma fogueira. Quando a gente monta uma fogueira, tem um monte de lenha, uma ligada na outra. O meio está ali a base do fogo, mas o fogo está pegando em todas as madeiras. E nós fazemos essa fogueira. Nós acendemos a fogueira. Então, quando a gente fala que a gente tem lenha que ele pode vir queimar, nós precisamos de fato ser essa fogueira. Nós precisamos de fato ser a lenha disponível para que ele queime. Então, que a gente possa queimar e derreter todos os cubinhos de gelo que aparecer aqui, em nome de Jesus. Eu estou falando isso porque, para quem não sabe, a Dits teve uma visão de que haveriam pessoas aqui que viriam e estariam como se fossem congeladas.
Porque elas não estariam sentindo a presença de Deus, elas não estariam vivendo isso. E nós, como pessoas que somos lenha e que estamos pegando fogo, nós possamos derreter esse cubo de gelo. Nós possamos fazer com que as outras pessoas ao nosso redor, que não estão sentindo, seja quem for, sintam o mesmo calor do Espírito, sintam o fogo do Espírito Santo arder na vida delas, assim como está ardendo nas nossas. Mas o que nós temos feito para isso? Nós temos mantido isso? Ou a gente simplesmente, quero falar em línguas, vou ir lá e vou pedir oração e vou orar até falar, pronto, falei. E no nosso dia a dia, a gente continua orando em línguas, a gente continua fazendo com que o nosso corpo seja edificado. A nossa carne, ela é fraca, mas o nosso espírito está pronto. Amém? Então não importa se a nossa carne é fraca, se nós somos pecadores, a graça de Jesus nos alcançou. E o Espírito Santo está sobre nós. E o Espírito Santo quer fazer muito através de nós. Mas nós precisamos nos lembrar todos os dias que nós somos templo e santuário do Espírito Santo. E que Ele precisa ter prazer em habitar em nós. Nós temos prazer em estar em alguns lugares e em outros não, certo? Todo mundo tem lugar que se sente muita vontade, tem lugar que, esse lugar não me sinto tão à vontade. A gente tem. Mas que o Espírito Santo possa olhar para nós e sempre se sentir à vontade. Deus falou comigo uma vez, eu nunca esqueço disso. E, gente, antes de eu falar isso, quem ora assim, fica em paz, tá? Deus falou comigo. Comigo. Se Ele falar com você é outra coisa, Ele falou comigo. E quando eu orava, eu falava, Deus, agora eu entro em Sua presença. E Ele disse, para de entrar e fica. Quando você entra é porque você saiu. Então para de sair. Fica. E eu parei de orar assim. Eu não orei mais desse jeito. E eu não estou dizendo para vocês, gente, vocês têm que fazer isso. A não ser que o Espírito Santo fale com vocês. Se o Espírito Santo estiver falando com vocês, se vocês sentirem no coração de vocês, é outra história. Eu não estou aqui falando que cada um tem que fazer a forma como cada um tem que orar. A oração é uma conversa com Deus. E cada um conversa com Deus da sua forma. E eu parei de falar isso quando eu orava, porque eu falei, Deus, eu realmente não quero mais sair. Eu quero ficar. Eu quero estar nesse lugar, eu quero permanecer nesse lugar, eu quero me tornar esse lugar. Eu quero que você fique aqui. Então, nós precisamos fazer com que Ele tenha prazer de ficar. Que a gente não espere a próxima oração, a próxima vigília, o próximo culto para sentir a presença dEle. Mas que a gente olhe e fala, eu vou sentir a presença de Deus agora, porque eu vou me retirar, eu vou me pôr num cantinho na minha casa, onde eu estiver na rua, não importa. Eu vou falar com Ele, eu vou ouvir Ele falar. E eu vou sentir a presença de Deus, porque Ele está comigo aonde eu estou. Não importa o lugar, não importa. Que a gente viva isso o tempo todo. Que a gente possa sentir a presença de Deus em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Que a gente seja de fato usados por Ele. Que a gente não se contente somente com o falar em línguas. Deus tem muito mais para todos nós. Muito, muito, muito mais. Muitas experiências diferentes. Quando a gente ouve que alguém teve uma experiência com Deus que a gente não teve, bora orar e falar para Deus, Deus, eu também quero ter essa experiência, eu também quero ter visão, eu também quero sentir você passeando aqui no meio. Eu também quero te ver, eu quero sentar do seu lado, eu quero deitar no seu colo. Gente, tem tantas experiências para a gente ter com Deus, tantas. Inúmeras que eu não consigo nem falar, porque eu tenho certeza que tem muitas experiências que eu ainda não tive. E nós precisamos ter essa intimidade, esse relacionamento com o Espírito Santo. E saber que cada um vai ter a sua forma de se relacionar com Deus. Mas o que Ele quer é ter relacionamento conosco. Ele quer fazer de nós a diferença. E nós precisamos ser essa diferença. Independente de qualquer coisa. Eu quero chamar o grupo de louvor. Aqui, por favor. Nós precisamos desejar, sabe? Às vezes a gente fala assim, Espírito Santo, você tem liberdade aqui. Mas nós precisamos desejar a presença dEle.
o mover dele. Não só falar para ele, olha, você tem liberdade aqui, seja bem-vindo. Não, nós precisamos falar, eu te desejo aqui. Eu desejo que você esteja aqui. É diferente eu dizer que alguém é bem-vindo na minha casa e eu nunca falar para a pessoa assim, vai lá. Ah, você é bem-vindo. Tipo assim, o dia que você quiser aparecer, fica à vontade. Mas é diferente eu falar, olha, eu quero que você vá na minha casa. Eu quero fazer tal coisa para você. Eu quero ter um tempo com você. É diferente. A pessoa vai se sentir muito melhor quando a gente convida do que quando ela simplesmente aparece. Então, nós precisamos convidar o Espírito Santo, sabe? Chamar ele de nosso amigo, convidar ele e falar, eu te desejo aqui, eu quero você aqui. É isso que eu quero. E que nós possamos querer mais. Para aqueles que ainda não estão falando em línguas, não desistam. Mas não esperem a próxima oração. Continuem buscando, continuem orando, continuem queimando o seu coração. Para que quando você falar assim, mas eu sou só um palitinho de fósforo no meio da fogueira. Fica tranquilo. Vem como sendo um palito de fósforo, que quando colocar na fogueira vai pegar fogo. Você pode pegar fogo sozinho, mas vai falar, mas um palito de fósforo apaga rápido. Se coloca dentro da caixa de fósforo, tem um monte. Sabe, esteja junto do corpo. Não fica sozinho. Se você acha que o seu fogo sozinho não dura, não fica sozinho. Não se isola. Se junte com pessoas, se aproxime de pessoas que estão cheias do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente pega o Espírito Santo de Deus e fala, eu senti. Então eu vou levar para os meus amigos que não tem nada. Só que às vezes você não tem força sozinho ainda para fazer com que o fogo permaneça aceso lá na geladeira. Não adianta. A gente quer, a gente vai orar, a gente vai buscar, a gente vai. Mas não adianta eu colocar um palito de fósforo dentro do freezer. Ele vai apagar. Diferente se eu pegar uma fogueira, um monte de lenha e colocar do lado do freezer. O gelo vai derreter. Então nós precisamos estar juntos como corpo. E se você acha que você não tem força para fazer sozinho, não ande sozinho. Esteja perto do seu líder, do seu discipulador, do seu amigo que está cheio do Espírito Santo. Que você fala assim, caraca, eu achei que ele não ia conseguir, mas ele conseguiu. Como? Pergunta para ele. Fala, o que foi que você disse quando o Espírito Santo veio? O que você fez quando ele chegou? Porque a gente fala, vem, faz de novo. Faz de novo. E a gente quer muito que ele faça de novo. O meu pedido a Deus é, Jesus, faz de novo, faz de novo. Aquilo que aconteceu lá no acampamento, Deus não deixa ficar lá não. Traz para cá. E ele trouxe. Mas o que nós fazemos e o que nós dizemos quando ele vem, isso é o que precisa mudar. Vamos nos colocar em pé, eu vou orar. Senhor Jesus, obrigada, Espírito Santo. Obrigada por ser o nosso amigo. Obrigada por vir de novo, independente de quem nós somos. Obrigada por estar aqui o tempo todo. Obrigada, Espírito Santo. Nos dá, Senhor, as palavras certas para dizer. As palavras que agradam o teu coração. Nos mostra, Senhor, que é do nosso jeito. Que cada um tem a sua palavra, a sua particularidade. Mas que o Senhor se alegra em ouvir a nossa voz. Que o Senhor se alegra em ver, Senhor, o desejo do nosso coração de que o Senhor esteja aqui. Nós te desejamos, Espírito Santo. Nós te desejamos hoje. Nós te desejamos, Deus, o tempo todo. Nós te desejamos agora. Nós queremos mais de Ti, Deus. Vem, Jesus. Nós queremos mais. Nós sabemos que o Senhor está aqui, mas nos coloca na posição, Senhor. Nos coloca, Senhor, na posição de quem é templo do Teu Espírito. Nos faz, Senhor, templo sagrado, um santuário santo. Que a gente se santifique todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Mais que ser bem-vindo.